Boa tarde para todos, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Quero compartilhar com vocês um estudo a título de curiosidade que está entre as entrelinhas do texto, a priori, no livro de Esther. Esther é um nome persa, mas o seu nome original é Hadassah. Eu quero falar sobre uma rainha que foi punida por Deus por forçar as mulheres judias a trabalharem no Shabat. Então, como hoje é um sábado, um Shabat, eu decidi compartilhar com vocês. Na verdade, eu já queria compartilhar há bastante tempo esse estudo com vocês. Eu acho que muitos aqui do canal sabem que eu tenho uma descendência judaica e eu gosto muito de compartilhar conhecimentos, estudos da nossa literatura e da nossa cultura judaica. Mas o que tem a ver sábado com a rainha? Bom, ela foi punida justamente em um sábado, porque ela forçou as mulheres judias a trabalharem no sábado. Vou ler aqui Esther, capítulo de número 1, e o versículo de número 10, a partir do versículo de número 10, que diz assim: no sétimo dia aqui refere-se ao sábado, o Shabat. No sétimo dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, ele ordenou a Meumã, Bizitá, Araboná, Bigtá, Abagita, são nomes estranhos, né? Nomes de funcionários, autoridade da Pérsia, Zetar e Carcas, os 7 camareiros, eram camareiros que serviam na presença do rei Assuero, o Ahasverosh, para trazerem a rainha Vasti. A rainha Vasti era a atual esposa de Assuero. Para trazer a rainha Vasti diante do rei, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa de se olhar. Olha só, nas entrelinhas do texto aqui, o rei Assuero, ele foi o 5º rei da dinastia. O livro de Esther, ele é lido no Purim, que é o Megillah de Esther, trazendo alusão à libertação dos judeus sobre o domínio persa e do malvado Amã, que queria destruir, colocar em extinção toda a nação de Israel. O atual rei é o rei Assuero, que é casado com a rainha Vasti. A rainha Vasti, para quem não sabe, era uma rainha perversa, uma rainha sem modéstia, uma rainha devassa. Ela era de linhagem real, ela era filha de Beltesazar e neta de Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia após Nabucodonosor morrer. Beltesazar, por um período, se tornou também o rei da Babilônia. Então a rainha Vasti, ela era filha de Beltesazar e neta de Nabucodonosor. O rei Assuero, conforme eu disse, que era foi o 5º rei da dinastia persa, ele fez um banquete. Esse banquete foi uma festa que se permeou por longos e longos dias. Então ele queria ostentar o seu poder, o seu podério, o seu poder aquisitivo, sua autoridade para as nações, pois a Bíblia diz que ele reinava desde a Índia à Etiópia sobre 120
e 7 províncias. Ele era um homem muito poderoso naquela época. E os judeus estavam sob o domínio persa. Vocês sabem muito bem que os judeus eles guardam o sábado, os judeus obedecem os mandamentos de Deus. Os judeus têm um similar muito, muito grande, né, com o adventismo, com o adventista do sétimo dia. Então o rei, ele deu uma festa, e nesta festa, no último dia, ele queria exibir a sua esposa, a rainha Vasti. Só que o que eu vou dizer para vocês aqui está entre as entrelinhas do texto no livro de Megillar de Esther, que é um livro milenar, um livro que foi escrito, traduzido pelos nossos sábios judeus, os nossos sábios de grande memória. A rainha Vasti, ela tinha um certo preconceito com os judeus, principalmente com as mulheres judias, pois Israel estava sem rei naquela época, e o único rei do Deus, claro, era o rei do universo, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Santo Poderoso. Então, quando as mulheres judias, tanto a nação de Israel, mesmo sobre domínio persa, eles observavam o sábado, guardavam o sábado e seus mandamentos. Contrapartida, os persas, no sábado, eles bebiam, se embriagavam, se alegravam com festas pagãs. Observavam o sábado não com bebidas, não com festas, mas é claro, os judeus festejavam sim, mas com festas essas espirituais, estudando a palavra, estudando os mandamentos, as mitzvot significa mandamentos. Então isso incomodou muito a rainha Vasti, que tinha um certo preconceito com os judeus e com as mulheres judias. Então a rainha Vasti, que era da realeza babilônica, ela obrigou e forçou as mulheres judias a trabalharem no sábado. Isso aqui está no Megillar de Esther. É um livro que é lido todos os anos no período de Purim, que é o Megillar de Esther. Então a rainha Vasti, ela forçou o Megillar de Esther, no capítulo 12, diz que a rainha Vasti, ela trouxe as mulheres judias, forçando-as a se despir e coagindo a trabalhar para ela no Shabat, no sábado. Então isso aqui é uma afronta muito grande. Eu vou resumir aqui, depois eu vou fazer um estudo mais assim abrangente para vocês entenderem. Mas o que tem a ver esse estudo com a guarda do sábado? O que tem a ver que essa rainha Vasti, ela é o arquétipo do domínio romano, do Império Romano, do paganismo. Ela é o arquétipo das autoridades deste mundo que fazem as mesmas atitudes e as mesmas coisas que a rainha Vasti fazia naquela época. O chamado assim, né, o decreto dominical, como os adventistas dizem, é o arquétipo. A rainha Vasti é o arquétipo, né, do domínio, né, de Roma hoje. Roma domina o mundo espiritualmente falando. Domina entre aspas, pois quem domina e quem manda e quem rege esse mundo é o Todo-Poderoso, ele que rege esse mundo. Mas espiritualmente falando, essa rainha aqui, ela forçou as mulheres judias a trabalharem no Shabat. Por quê? Porque as mulheres judias, ao invés de reverenciar o rei Ahasverosh quer dizer dor,
Verosh quer dizer dor de cabeça, que a palavra rosh quer dizer dor. Ou seja, esse rei também ele era uma dor de cabeça para os judeus. Pensa num camarada que fazia profanação, fazia tudo de errado, era Ahasuero. E a sua Vasti. Bom, depois ele se casa com esse casamento. Para frente eu vou explicar o significado espiritual desse casamento da rainha Esther com o rei Ahasverosh, o rei Assuero. Mas a rainha Vasti, ela fez com que as mulheres judias trabalhassem no sábado para ela, despidas. Olha isso. Ela não estava afrontando os judeus, ela estava afrontando o Deus dos judeus, o Deus do universo. O que acontece, resumindo aqui, esse pequeno estudo, essa pequena reflexão para nossa meditação no dia de hoje, é que por essa atitude da rainha Vasti, obrigar as mulheres judias a trabalharem no sábado, Deus pesou a mão sobre essa rainha. O que aconteceu foi que no último dia da festa, o versículo 10 no capítulo 1 de Esther diz que no sétimo dia que é o sábado, é o Shabat, o rei Assuero pediu que a rainha Vasti se apresentasse para ele. O versículo 11 fala assim: para trazerem a rainha Vasti diante do rei, com a coroa real, porque ela era formosa de se olhar. Só que na entrelinha do texto aqui, o rei ele falou o seguinte: olha, eu quero exibir a minha esposa para vocês, mas ela vai ficar despida somente com a coroa real. E a rainha Vasti não tinha nenhuma modéstia, não tinha, no linguajar judaico, ela não tinha tziniut. Tziniut quer dizer recato, ela não sabia se vestir direito. Ela gostava de mostrar o seu corpo, ela gostava de apresentar suas vaidades, o seu corpo. Então o que aconteceu com ela? Ela ficou toda feliz. Eu vou me exibir toda despida, somente com a coroa real, para todas as nações. Pois naquela festa que o rei Ahasverosh, o rei Assuero fez, segundo a Bíblia, o capítulo 1, 127 províncias e povos estavam lá na Pérsia, comemorando com o rei Assuero. O que aconteceu é que o Tratado de Miglar, o Talmud, Tratado de Miglar de Esther, que é um livro milenar, diz que quando rainha Vasti estava se preparando, ela se despiu no seu quarto e colocou a coroa real sobre sua cabeça para se exibir para os povos, para as nações. Naquela mesma hora que ela estava se arrumando, o eterno Hakadosh Baruhu é o nome santo do Todo-Poderoso, pesou a mão sobre Vasti. O que aconteceu é que o corpo de Vasti, quando ela estava se olhando no espelho e se arrumando, o corpo dela foi tomado por lepra. Tsarat, lepra. O corpo dela ficou tomado, proliferado de lepra. Isso fez com que ela ficasse com vergonha do seu próprio corpo. O Talmud diz o seguinte: por que surgiu lepra, tsarat, no corpo dela? Significa porque ela caluniou o povo judeu. E a calúnia sempre tem uma motivação de arrogância. Por isso, ela foi afligida por lepra. Ela teve o seu corpo todo marcado por lepra. O que significa isso, trazendo para os nossos dias? Eu tenho vários testemunhos para trazer aqui de pessoas que são perseguidas ao trabalharem, por serem forçados a trabalharem no sábado. Então, o que Deus fez? Deus, ele pagou a rainha Vasti com a mesma moeda. E já que você forçou as minhas,
trabalhei no sábado, eu vou te punir também no sábado. Então a rainha Vasti, ela teve o seu corpo todo proliferado de lepra. Isso é o que acontece quando se levantam contra a menina dos olhos de Deus. Israel está sendo atacado nesse momento agora. Neste momento, que é um dia sagrado, um dia santo, sábado. Por quê? Os inimigos de Israel sabem que os judeus guardam o sábado. Então, neste momento, Israel está sendo atacado. Mas que Deus venha ter misericórdia. Olha, que Deus abençoe vocês. Eu voltarei trazendo um estudo resumido, pois não dá para trazer aqui estudo longo, pois tem muitas pessoas que não têm paciência de ouvir. Mas tudo que eu falei aqui está num tratado de Megillah de Esther, que é um livro de cultura judaica. E essa rainha teve o que mereceu. Ela pagou. Ou seja, Deus pagou ela com a mesma moeda. Assim como ela forçou as mulheres judias a trabalharem no sábado despidas, o Eterno fez com que ela ficasse com o corpo tomado de lepra. E é isso que Deus faz com aquelas pessoas que mexem com o povo de Deus. Deus abençoe a todos.